Olá, pensa só, a mente é, provavelmente, a coisa mais íntima e pessoal que existe, né? Mas como é que se estuda algo assim de forma científica? Hoje, a gente vai desvendar o grande debate que deu o pontapé inicial para a psicologia e que ajudou a resolver esse quebra-cabeça fundamental. A grande questão que os pioneiros da psicologia encararam foi exatamente essa. Como que a gente começa a estudar cientificamente algo que não dá para ver, não dá para tocar, nem medir diretamente? Como a mente? Uma pergunta de milhões que precisava de uma resposta. E lá no finalzinho do século XIX, essa pergunta acabou dividindo o campo. Foi aí que surgiram dois grandes times, vamos dizer assim. Cada um com uma resposta bem diferente sobre como desvendar o mistério da mente. E assim começou o grande embate. De um lado, o estruturalismo, do outro, o funcionalismo. Eram duas visões de mundo que iam moldar o futuro da psicologia. Vamos dar uma olhada em como elas se comparavam. A primeira grande diferença já começava na pergunta principal de cada um. O estruturalismo queria saber o que é a mente. A meta deles era identificar os componentes básicos, os tijolinhos da consciência. Já o funcionalismo vinha com outra pegada, perguntando, tá, mas para que serve a mente? O foco era total no propósito, na função dos processos mentais. E o que eu acho fascinante é a metáfora que eles usavam para explicar isso. Pensa no estruturalismo como anatomia. A ideia era desmontar a mente em suas peças de forma estática para entender a estrutura. O funcionalismo, por outro lado, era mais como a fisiologia. O interesse era estudar como os órgãos mentais funcionavam em conjunto, ajudando a gente a se adaptar ao ambiente. Bom, essa diferença de filosofia levou a métodos completamente distintos, claro. Os estruturalistas usavam a introspecção. Eles pegavam pessoas super treinadas, colocavam um laboratório e pediam para elas descreverem em detalhes suas experiências sensoriais. Tipo, o que você sente ao ver essa cor? Era um olhar para dentro, mas muito controlado. Já os funcionalistas, querendo entender a mente em ação, partiam para a observação do comportamento no mundo real, usando vários métodos para ver como as pessoas se adaptavam. E aí a gente chega no ponto crucial, o legado de cada um. O estruturalismo foi quem deu à psicologia o rigor científico, o controle experimental. Basicamente, colocou a psicologia no mapa como uma ciência séria. Já o funcionalismo abriu as portas para a psicologia aplicada. Ao focar no comportamento e na adaptação, ele não só mostrou como a psicologia podia resolver problemas práticos do dia a dia, como também preparou o terreno para a próxima grande revolução, o behaviorismo. Então, a pergunta que fica é: quem venceu esse debate? A verdade é que ninguém venceu. O verdadeiro legado foi uma síntese poderosa das duas ideias. E essa junção formou a base do que é psicologia moderna. E essa imagem ilustra isso de um jeito brilhante. O estruturalismo formou as raízes científicas, dando para a psicologia uma base firme e rigorosa. E o funcionalismo criou os ramos e os frutos, aplicando todo esse conhecimento no mundo real, em áreas como a clínica, a educação e até em testes mentais. Mas olha, isso foi só o começo da história. Como é que essas ideias sobre a função da mente levaram a gente a entender como aprendemos? A resposta para isso nos leva a um experimento super engenhoso com um animal bem curioso. Então vamos para o próximo capítulo dessa saga que tem como protagonistas um gato, uma caixa e um pesquisador que mudou para sempre a forma como a gente entende o aprendizado. Esse aí é o Edward Thorndike, um pioneiro do conexionismo. Ele foi super influenciado pelo pensamento funcionalista e queria levar essa ideia de função um passo adiante. Ele queria provar de forma observável a conexão entre a psicologia e a aprendizagem. O trabalho dele acabou se tornando a ponte fundamental entre aquelas grandes questões do funcionalismo e os métodos rigorosos do behaviorismo que viriam logo em seguida. E para fazer isso, ele criou um experimento elegantíssimo, a caixa quebra-cabeça. A coisa funcionava assim. Um gato faminto era colocado dentro da caixa e do lado de fora tinha um peixe bem gostoso como recompensa. O desafio para o gato era simplesmente descobrir como sair dali. No começo, o gato ficava lá dentro, explorando, tentando de tudo. Ele arranhava, mordia as barras, miava. Eram ações totalmente aleatórias. Até que, uma hora, sem querer, ele esbarrava e pressionava a alavanca que abria a porta. E pronto, ele escapava e ganhava o peixe. Thorndike repetia esse experimento várias e várias vezes com o mesmo gato. E ele notou algo fascinante. A cada nova tentativa, aqueles comportamentos aleatórios iam diminuindo. O gato ia ficando mais esperto.
indo direto para a alavanca, cada vez mais rápido. Ele tinha aprendido a escapar. Uma conexão havia sido formada. E foi através dessa observação tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, que Thorndike formulou um dos princípios mais importantes da psicologia da aprendizagem, a famosa lei do efeito. A lei do efeito diz basicamente o seguinte: as respostas que são seguidas por uma consequência satisfatória, tipo conseguir o peixe, se tornam mais prováveis de acontecer de novo na mesma situação. E o contrário também vale. As respostas seguidas por desconforto se tornam menos prováveis. Simples e extremamente poderoso. Thorndike chamou sua teoria de conexionismo. Por quê? Porque ele acreditava que o aprendizado não era uma coisa abstrata. Ele chegou a levantar a hipótese de que uma conexão neural, física mesmo, era formada no cérebro. Como se um novo caminho fosse literalmente impresso pela experiência. Era uma ideia muito à frente do seu tempo, que já antecipava conceitos da neurociência moderna. O mecanismo central de tudo isso é este aqui. A resposta muda o ambiente. A ação do gato, que foi pressionar a alavanca, alterou a situação dele de preso para livre e com um peixe. É esse resultado, essa mudança, que determina se a conexão entre o estímulo e a resposta vai ser fortalecida ou não. Então, para resumir, é um ciclo de feedback. Uma ação leva a um desconforto. A conexão enfraquece e a chance de repetir essa ação diminui. Agora, se a ação leva a algo satisfatório, a conexão se fortalece e a chance de repetir a ação aumenta. Ok, tudo isso é muito interessante, mas por que um experimento de mais de 100 anos com um gato numa caixa ainda importa hoje em dia? Bom, porque esse princípio está literalmente em todo lugar, moldando comportamentos todos os dias. A lei do efeito está em ação quando uma criança aprende que dizer por favor resulta em ganhar um biscoito, ou quando uma pessoa se esforça mais no trabalho para receber um bônus. Ela está na base da formação dos nossos hábitos diários, sabe? Tanto os bons quanto os ruins. E é fundamental para a gente aprender qualquer habilidade nova, que dependa de prática e de feedback. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para refletir. De que formas a lei do efeito está moldando os hábitos ao nosso redor? Quais são as pequenas recompensas e os pequenos desconfortos que guiam as ações de todo mundo, todos os dias? Fica aí a reflexão.